Olá, meus irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estendo um abraço a todos os servos da Renovação Carismática Católica de Barbacena. Meu nome é Jailson, servo do grupo de oração São Judas Tadeu. Atualmente nós nos reunimos todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h, na igreja de São Judas Tadeu, na Paróquia do Bom Pastor. Sou coordenador do Ministério de Formação na cidade de Barbacena e também na Arquidiocese Mariana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do louvor. Então, a experiência do louvor, fomos criados para o louvor e sua glória. Efésios 1, 14b. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19 e seguintes, nós temos o contexto da prisão de Paulo e Silas por causa do anúncio do Evangelho. E nessa situação difícil para Paulo e Silas, nós percebemos já o poder do louvor. Numa situação difícil, numa situação de prisão, onde eles foram espancados, inclusive por causa do Evangelho, nós percebemos as consequências da oração de louvor no coração de Paulo e em todo aquele contexto, a ação de Deus no contexto em que eles estavam. O louvor aumenta e fortalece a fé. Quem louva a Deus tira os olhos de si mesmo, do seu próprio umbigo, e passa a dirigir seus olhos e coração para Deus. O poder de libertação do louvor está no fato de que não existe pior experiência para o homem do que o fechamento em si mesmo. E não há maior experiência para o homem do que abrir-se para Deus, mesmo em dificuldades. E foi exatamente isso que Paulo e Silas experimentaram. Na situação difícil de prisão por causa do anúncio do Evangelho, de impedimento de pregação da palavra, de espancamento, eles não olharam para o próprio umbigo e para o problema, mas eles dirigiram os seus olhos e coração para Deus e experimentaram maravilhas. Do problema para Deus. O louvor nos faz mudar o foco. Não focamos mais nos nossos problemas, mas quando os problemas querem nos arrastar, destruir, através da oração do louvor, nós focamos em Deus. E dele recebemos a força para prosseguir decididamente, como está em Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Portanto, o louvor nos faz mudar o foco. Não focamos mais nos nossos problemas, mas a oração de louvor faz com que o foco da nossa oração esteja em Deus. É bom registrar também, irmãos, que o louvor é uma forma de adoração a Deus. Adoração é o oposto do pecado. Quanto mais louvarmos e bendizermos a Deus por tudo, mais esta oração se transformará em uma via e vida de santidade. Que as vossas obras vos glorifiquem, ó Senhor, como está lá no Salmo 145 ou em algumas traduções 144. E nós somos as obras do Senhor. A nossa vida, a restauração da nossa vida, o batismo no Espírito Santo que nós recebemos, é obra também do Senhor. E que tudo isso seja um grande motivo para louvor e adoração ao nosso Deus. O Senhor é o centro. O louvor é a experiência do senhorio de Jesus, pois no louvor os nossos corações e joelhos se dobram diante dele e para ele se voltam, né? Como nos ensina o Vinícius Simões, atual presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, no livro Eu Te Constituí Sentinela da Casa de Israel. Portanto, irmãos, o louvor é a oportunidade da vivência do senhorio de Jesus, pois na oração de louvor nós damos a ele o centro de tudo, o centro da nossa oração, o centro das nossas vidas, o centro do nosso coração. O louvor desprendido, o louvor precede os milagres. Ele enraiza a fé, fortalece a nossa esperança e nos faz mergulhar
no imenso amor de Deus. Ou seja, o louvor é uma oportunidade para um crescimento das 3 virtudes teologais no nosso coração: a fé, a esperança e o amor caridade. Paulo e Silas primeiro louvaram e depois experimentaram prodígios. Ou seja, eles elevaram seu coração a Deus sem preocupação. E posteriormente é que eles experimentaram os prodígios, os milagres, as correntes caindo, a libertação, a graça de Deus acontecendo. E São Paulo nos ensina: em tudo dai graças, como está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, pois tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, como está em Romanos 8, 28, ou seja, qualquer situação é motivo para dar graças, pois por pior que seja a situação, nós sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Vamos conhecer agora, irmãos, 6 tipos de louvor. Nós queremos registrar que não significa que existem apenas esses 6 tipos, mas nós vamos apresentar pelo menos 6 tipos de louvor para que você possa experimentar no seu grupo de oração. Logicamente que não significa que em cada reunião de oração vão acontecer os 6 tipos de louvor. É importante que o dirigente fique atento àquilo que o Espírito Santo está inspirando, aquilo que a Assembleia está sendo inspirada, sendo movida pelo Espírito. É importante que o dirigente, claro, que se preparando com antecedência, o Senhor falará muito ao seu coração e o deixará também atento para as manifestações do Espírito. Portanto, o primeiro louvor é o louvor pela palavra. Louvor que vem após uma leitura da palavra de Deus, como por exemplo no Salmo 23, aqui na minha tradução, mas que em outras traduções é o 22, que é o Salmo do Bom Pastor. As pessoas, após a leitura do Salmo, as pessoas voltam na palavra e vão agradecendo a Deus. Senhor, eu quero te louvar pelo versículo 1 desse Salmo, que vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me falta. É verdade, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me conduz, o Senhor tem direcionado a minha vida. Muito obrigado porque eu sou como uma ovelha nas tuas mãos e o Senhor tem cuidado de tudo na minha vida. É importante também, irmãos, registrar que geralmente esse louvor ele é feito intercalado. Não é um louvor onde todas as pessoas fazem juntas, mas é um louvor que é feito de forma pessoal, em voz alta, e uma pessoa de cada vez, para que toda a Assembleia ouça e glorifique a Deus por aquilo que aquela pessoa está glorificando na palavra. Segundo tipo de louvor, louvor pela música. Quando a música é ministrada na unção do Espírito Santo, a letra pode suscitar um louvor nos corações. Louva-se e canta-se o refrão ao final. Todos cantam juntos a letra como um grande louvor. Pode ser no núcleo do serviço, pode ser também na assembleia de oração. Então as pessoas, elas louvam através da música. Aquela música ela é cantada num ritmo muito gostoso no final e também, após a ministração dessa música, há ali um grande louvor nos corações. As pessoas louvam pela letra, um pouco semelhante ao louvor pela palavra. Nesse caso aqui, as pessoas louvam pela letra da música. Muito obrigado, Senhor, porque essa música diz que o seu Espírito está agindo. Muito obrigado, Senhor, porque essa música diz que passo a passo eu sei que encontrarei a sua vontade em minha vida. E muito obrigado, Senhor. Eu, Jailson, ao longo desses meus quase 12 anos de caminhada de volta na renovação, eu tenho encontrado a sua vontade na minha vida. Bendito seja, Senhor. Claro que aqui eu dei a simulação de uma música do Dunga, que vai dizer, eu sei, teu Espírito está agindo, passo a passo eu sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Enfim, irmãos, só uma explicação para ficar mais dinâmico e para que cada um compreenda bem esse louvor pela música. Amém? Terceiro tipo de louvor, louvor ping-pong, que consiste em sugerir um tema já orado preliminarmente e passar para a Assembleia. Sobre este tema, são feitos louvores curtos,
a dinâmica desse louvor, irmãos, é não deixar cair, né? Então, por exemplo, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelo dom da vida. Sim, Senhor, te agradecemos pela nossa saúde. E aí as pessoas vão, cada uma, né, intercalando os louvores. E é importante que se passe, né, para a assembleia do grupo de oração, e as pessoas gostam muito de participar, inclusive, que o importante desse louvor é não deixar cair, né, que as pessoas vão louvando por esse tema, né, que foi passado, orado preliminarmente, e importante que não deixe cair para que haja a participação do maior número de pessoas. Claro, irmãos, sempre ressaltando que é bom compreender, falando aqui, claro, né, no louvor que é praticado lá na reunião de oração, que pode ser praticado, claro, esse louvor entre os servos, mas se você for direcionar isso na reunião de oração, é só importante compreender que tem pessoas realmente que são tímidas e que não louvam. Nesse caso, não louvam em voz alta. Nesse caso, para nós, caridade e compreensão, que a gente também não pode forçar as pessoas a louvarem em voz alta, visto que algumas são tímidas e etc. Mas, para aqueles que se abrem, para aqueles que participam, o tema passado de forma preliminar e as pessoas vão intercalando os louvores. O louvor, então, desencadeado, que é o quarto, que é o louvor inspirado pela ação do Espírito Santo, que leva os fiéis a darem graças num mesmo sentido, assunto, tema. Exemplo, é feita a leitura do Salmo 22 e todos espontaneamente passam a conclamar a todos, a confiar no pastor, a não ter medo. Ou seja, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso pastor, Senhor. Sim, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, nós não temos medo. Muito obrigado, Senhor. Não há por que ter medo. E toda a assembleia, ela vai no mesmo sentido, não necessariamente nas mesmas palavras, mas toda a assembleia, ela é movida pelo Espírito, num grande louvor, numa grande alegria, e vai agradecendo pelo contexto, juntos, numa só voz, daquela palavra. É importante notar, irmãos, que o oposto desse louvor desencadeado é chamado louvor coxa de retalhos. O que é o louvor coxa de retalhos? É um louvor onde a assembleia ainda está meio dispersa. Ela não está ainda movida pelo Espírito Santo e ela faz louvores ali em assuntos diversos, desconexos, o que pode indicar que ainda não há profundidade na oração. Portanto, fica aí, né, uma dica, o dirigente da oração ele precisa ficar atento para que ele possa ajudar as pessoas realmente a mergulharem na profundidade da oração. Outro tipo de louvor, irmãos, o quinto, nós temos que é o louvor em línguas, que ele pode vir após um grande louvor coletivo na reunião de oração ou ao final de uma música. Por exemplo, né, após o louvor desencadeado, as pessoas vão louvando, que foi o último louvor que nós vimos. As pessoas vão louvando, de uma forma coletiva, e de repente essas pessoas vão, as palavras em português no louvor, elas vão esgotando e o Espírito impele o coração de toda a assembleia para que esse louvor continue em línguas. E portanto se dá um grande momento de oração de louvor em línguas, onde o povo numa grande harmonia, num só coração, movidos pela ação do Espírito Santo, expressa esse louvor em palavras ininteligíveis. E o sexto e último louvor é o louvor em estado de alma. Esse é um pouco diferente porque ele não se dá por palavras. Louvor não necessariamente se dá por palavras, pois em muitos casos as palavras não serão suficientes para manifestar nossa alegria para com Deus e sua obra de amor em nós. Portanto, o silêncio também pode ser uma forma de louvor, e para isso é preciso discernimento por parte do dirigente da oração. Então, irmãos, o louvor de estado de alma que é também uma ocasião, uma oportunidade de louvar a Deus, que é quando o coração está cheio, repleto de muita alegria. Não que nos outros casos não estejam, mas nesse caso não há uma expressão por palavras, e sim um estado de uma alegria profunda na alma, e essa alma não sente necessidade de falar nada para Deus, mas ao mesmo tempo está com o coração em plena gratidão a Deus. Portanto, aí nós vimos, irmãos, os 6 tipos de louvor. Nós vimos os 6 tipos de louvor, que são o louvor pela palavra, o louvor pela música,
o louvor ping-pong, o louvor desencadeado, mas que nós precisamos tomar cuidado para que não haja uma coxa de retalhos e as pessoas estejam ali dispersas e desconexas. Vimos o louvor em línguas e vimos também o louvor em estado de alma ou em silêncio. Portanto, agora, irmãos, nós deixamos aqui para vocês esse trecho dessa mensagem do Frei Raniero Cantalamessa em preparação para a solenidade de Pentecostes agora em 2020. Deus abrirá um caminho onde parece não existir caminho, pois Ele opera de formas que nós não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele abrirá um caminho para todos. E então, meus irmãos, diante dessa oração linda de que Deus abrirá um caminho para nós, vamos louvar? Vamos agradecer ao Senhor por todas as maravilhas? Vamos bendizer seu santo nome? Foi uma grande alegria ter estado com vocês. Deus abençoe e que a gente possa exercitar realmente a oração de louvor com bastante liberdade no Espírito Santo, nas nossas reuniões de núcleo, nas nossas reuniões de oração, em todos os eventos da renovação carismática. Vamos resgatar a nossa identidade e resgatar a experiência do louvor. Deus abençoe.